Olá, tudo bem? E mais uma vez vamos falar sobre diversidade, até porque a diversidade está em pauta nas redes sociais, nos meios de comunicação e fortemente dentro das empresas. E em outro vídeo do Simples Olhar, a diversidade nas empresas, eu falo que para mim e no meu olhar mais simples, a diversidade ela é inerente ao ser humano, porque somos todos diversos, seja pelas nossas características físicas, pelas nossas crenças, identidade, história, experiência. Então quer dizer que ser diverso é natural. Então não precisaríamos discutir algo que é inerente ao ser humano e natural. Mas a gente precisa sim continuar falando e praticando a diversidade para que o respeito a essa diversidade seja natural também. E para poder explicar um pouco mais o que significa a diversidade ou a amplitude do que é diversidade, eu trouxe alguns dados de uma pesquisa muito interessante do Google, chamado Dossiê Google Brain Lab, a busca por diversidade no Brasil. E ele foi divulgado em outubro de 2017. Então, vou comentar com vocês algumas coisas dessa pesquisa que me chamaram a atenção. A primeira é que as buscas sobre diversidade no Brasil em 2017 cresceram 30%. Então tem um aumento muito expressivo das pessoas buscando por este termo. E nessas buscas há diferentes vertentes em relação à diversidade, como religiosa, biológica, linguística, sexual, social e étnica. E atualmente no Brasil, nós buscamos 2 vezes mais sobre temas ligados à diversidade do que em 2012. E o crescimento médio dos views de conteúdos sobre homofobia, LGBTQ, feminismo e racismo, olha só, foi de 260% em apenas 6 meses antes da divulgação desse dossiê do Google. E o YouTube é a plataforma principal de destino para quem quer dizer o que pensa, compartilhar conhecimento e histórias e se sentir ouvido. E em apenas 6 meses foram publicados quase 600 mil vídeos sobre diversidade na plataforma do YouTube. Então o tema é amplo, ele não está somente pautado na diversidade de gênero, desigualdade de oportunidades entre mulheres e homens no mercado de trabalho, por exemplo, mas esses são os mais comuns. Porém, há outras diversidades e fobias sociais que não são tão comentadas ou faladas, como a gordofobia, por exemplo, que é uma questão de diversidade que poucas empresas ou poucos grupos estão discutindo para combater ou para trazer esse respeito natural em relação a esse tipo de diversidade. Agora, como que essa pesquisa ajuda as empresas em relação à diversidade? Para mim, o primeiro ponto é porque é uma realidade. O ser diverso é uma realidade, a diversidade em pauta e na agenda das pessoas é uma realidade, então as empresas precisam se adequar a essa questão e trazer a diversidade para dentro da sua cultura organizacional e para os seus valores, porque é uma realidade e isso não vai mudar. Outro ponto importante é em relação ao employer branding, a marca empregadora dessa empresa. Os millennials já são grande parte, né, dos profissionais dentro das empresas. E nessa pesquisa diz que 54% dos millennials dariam preferência a marcas focadas na igualdade de direitos e diversidade. Então, se estamos querendo atrair talentos millennials, é necessário a gente se preocupar com essa questão da diversidade e trazer para dentro da empresa. E um último ponto que eu gostaria de comentar do porquê que as empresas precisam, né, começar a olhar, ou aquelas que não começaram a começar a olhar, que já tem muitas trabalhando com diversidade, inclusive com áreas focadas só em diversidade, é a questão do engajamento. E aí eu trago uma outra pesquisa, que é da Harvard Business Review, que revelou que nas empresas onde o ambiente de diversidade é reconhecido, os funcionários estão 70% mais engajados e dispostos a irem além das suas responsabilidades. E foi identificado também que a existência de conflitos dentro de uma empresa chega a ser 50% menor que nas outras organizações que não têm a diversidade como um foco de trabalho interno. Então, a diversidade não é mais uma discussão ou uma política interna de uma empresa, era uma obviedade. E uma obviedade, assim como para viver a gente precisa respirar. Aguardem, porque nos próximos 2 vídeos eu vou trazer outros aspectos da diversidade também. Até mais!